Salve, salve, nação tricolor, eu sou o Guiné e hoje aqui no Tricolor on Debate vamos falar um pouquinho desse Corinthians 2, São Paulo 1. Aqui comigo para debater esse jogo e falar um pouquinho mais de São Paulo, trago os nossos especialistas em opinião, Fernandão. Fala, Fernando, tudo bem, Fernandão? Salve, salve, Guiné, um abraço, Vitor, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos falar muita coisa aí, do jogo de ontem, das próximas partidas. Tem muita coisa aí para a gente conversar. Muito legal estar aqui novamente. Boa, boa, Fernandão. E estreando aqui com a gente, o Vitor vai falar um pouco sobre o jogo, falar um pouquinho de tática, que ele gosta pra caramba, tudo aquilo que eu tenho nojo e ódio de falar, que é de aplicação tática, que ele adora. Salve, Vitor. Bem-vindo, meu brother. Valeu, Guiné, valeu, Fernando. Obrigado pelo convite. Tô aqui para falar um pouquinho de tática, assunto que muita gente julga chato, mas Guiné tem razão. Eu tenho gostos estranhos aí. Adoro ficar vendo o jogo de outro time para ver formação, ver qual é o trabalho de cada treinador. E vamos, lógico, falar do jogo e das questões extracampo que sempre atrapalham, né? Boa, boa, é isso aí. Então, já começando com você, Fernandão, fala pra gente aí o que você viu nesse São Paulo, nesse Corinthians 2, São Paulo 1, se a sua expectativa foi atendida, se você esperava mais, menos. Fala para nós aí, Fernandão. É um jogo que frustrou, né, as nossas expectativas, né, Guiné? Porque o São Paulo vinha num crescimento aí no campeonato, teve uma classificação épica, né, contra o Palmeiras, que é um time muito melhor que o Corinthians, e o São Paulo entrou até bem no jogo, né? Dominou as ações do meio-campo. O Corinthians quase não viu a cor da bola na primeira etapa. Só que o São Paulo não soube traduzir esse domínio em ações, em resultado, né, em efetividade. E eu acho que isso que faltou demais ao time ontem, né? Tivemos aí a contusão do Caleri, a lesão muscular, né? Que também foi um fator que eu acho que prejudicou demais o planejamento da equipe. E chegou o segundo tempo, o São Paulo em dois erros individuais aí, né? Falhas de marcação, principalmente do Caio Paulista, deu 2 gols aí para o Renato Augusto, né? E o Renato Augusto é um jogador bastante diferenciado no time do Corinthians, né? Ele, na verdade, é o Corinthians. O Corinthians, sem ele, é um time e com ele é outro em campo, né? E ao mesmo tempo aí que nomes como Roger Guedes foram bem anulados, né? O Vitor vai falar melhor isso daí para a gente. O São Paulo acabou tomando 2 gols aí em erros individuais e o segundo gol desmoronou a equipe, né? A falha do Caio Paulista. E aí depois o São Paulo ainda conseguiu fazer um gol, né? Tinha empatado o jogo, depois tomou desempate, e o gol do Luciano aí, lance super polêmico, né? Mais uma vez o nosso camisa 10 deixando o time na mão, né? Mais uma vez. E ainda tem torcedor aí que fica valorizando ele demais, né? E ele é o típico cara que não dá para contar com ele em campo. Mas um resultado que eu acho perfeitamente reversível no Morumbi. Não vai ser fácil, pois nos outros jogos o São Paulo foi com a vantagem de poder empatar ou poder garantir o resultado, e dessa vez vai ter que correr atrás. Muita coisa vai mudar nas próximas 3 semanas. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que ainda um gol é perfeitamente possível de ser revertido, dá para ir para um pênalti, mas tem que se cuidar. Eu acho que o São Paulo entrou demais desconcentrado nessa partida. Eu acho que teve aí diversos acontecimentos ruins, a liberação do Rafinha para ir fazer jogo festivo na Alemanha,
uma entrevista muito esquisita do Dorival Júnior, portal Globo Esporte, enfim, e a declaração absurda, né, do senhor Carlos Belmonte, mais uma, né, dentre tantas que ele falou na reunião, expondo, né, para todo torcedor ver que eles estão devendo direito de imagem para jogador. Eu acho que isso desarticula, né, qualquer concentração, qualquer planejamento. E a gente teve ontem jogadores aí que, sem dúvida nenhuma, entraram desconcentrados em campo, não renderem o tanto que poderiam ter rendido. Enfim, a gente fica frustrado por causa do tabu que não foi quebrado. Eu acredito, na minha opinião, que ontem foi assim, uma das maiores chances para o time acabar com esse tabu, acabar com essa praga que assola o time há 9 anos. Eu acho que ontem foi a maior chance de todas. Mas é aquela tal história, né? Tudo ainda é possível de ser revertido. São Paulo é muito forte dentro do Morumbi. A torcida realmente comprou essa briga junto com o time, está lutando todos os jogos. E isso tem feito assim demais a diferença, Guilherme. Boa, Fernandão, boa. Aliás, quando você fala de não contar com o Luciano, enquanto você falava, me veio aqui aquele jogo com o Grêmio, no time do Diniz, lembra? Primeiro ele me perde um gol lá feito e no jogo de volta ele não estava disponível também. Não lembro se foi cartão, não lembro o que foi, mas ele não estava disponível. Contusão, né? Quando não é cartão, é contusão. Ele é o famoso carro batido, né? Ou tá contundido ou toma um cartão estúpido. Ele é um jogador que eu acho que se tivesse uma diretoria de futebol mais efetiva, mais cobradora, que pagasse correto, né? Eu acho que ele já teria sido mais enquadrado. Mas ali é a famosa casa da mãe Joana. Todo mundo faz o que quer e o torcedor que se complica, né? É isso. O importante é que o ambiente lá tá bom, né? Vamos lá, Vitor. O Fernando está dizendo sobre gestão profissional, né? Isso, Vitor. Isso, Vitor. Perfeito. Captou a minha mensagem. É isso. Mas o que importa é o ambiente. Lá tá bom. E é isso que eu acho que vale hoje. Fala, Vitão, sobre esse jogo aí para nós. O que você viu taticamente? O que você esperava? O que te decepcionou? Bom, o que eu esperava de fato aconteceu. Um Corinthians com medo da bola, sem nenhuma vergonha de entregar a bola para o São Paulo e falar: resolve aí você, meu. Não quero jogar, eu quero uma 0 e já era contando com a individualidade dos meus jogadores, que, jogador por jogador, o Corinthians tem jogadores na maior parte das posições que são melhores que os nossos, né? Alguns com uma diferença absurda, outras nem tanto. Sobre expectativas para o jogo, aí tem um pouquinho de frustração, porque sem entrar muito na gestão dos detalhes do jogo durante a semana, que o São Paulo foi muito mal, assino embaixo de tudo que o Fernando falou, e essas coisas, por mais que sejam detalhes, acabam atrapalhando, acabam entrando em campo de algum jeito, desde você ter levado o time inteiro para Cuiabá, e aí você vir com um resultado negativo de lá e cansando os jogadores, desde você liberar a Rafinha para ir, soltar informação que não era para soltar na imprensa e tudo mais. Mas, durante o jogo, eu acho que, primeiro, São Paulo não jogou tão mal assim, pelo menos no aspecto defensivo, soube marcar o Corinthians. Eu li algumas análises que deixou o Renato Augusto muito solto. Eu entendo que não. Renato Augusto apareceu algumas vezes e é um jogador muito inteligente. É difícil você excluir ele do jogo 90 minutos completos. E o São Paulo teve o controle do meio de campo. Só que aí eu acho que nós temos o primeiro problema. Um dos problemas do São Paulo foi: o São Paulo tentou jogar e esbarrou em dias muito pouco inspirados
pouco inspirado do Caio Paulista e completamente horrível do Michel Araújo e do Wellington Rato. Michel Araújo, inclusive, eu achei ontem, apesar de eu achar mais jogador, eu achei que ele estava pior que o Rato até. E por isso, talvez essa insegurança do São Paulo, quando os primeiros toques ali desses dois jogadores que tinham a obrigação de criar não entraram, tudo que eles estavam tentando estava dando errado, São Paulo me parece ter confundido cautela, que é necessária para você jogar um jogo fora, um jogo mata-mata fora de casa, com falta de agressividade. São Paulo, no primeiro tempo, o Corinthians entregou muita bola para o São Paulo saindo jogando errado. A marcação-pressão do São Paulo, que nem foi feita à perfeição todo o tempo, foi efetivo o suficiente para a gente gerar jogo. Só que aí a gente pegou essa bola, tocou para trás, não soube fazer. Então faltou incisividade para o São Paulo. Talvez faltou mais vontade de querer jogar em cima do Corinthians, de querer entrar, do que propriamente qualidade técnica, que também falta. E ontem, quando você tem seus dois principais meias jogando muito mal, apesar eles têm uma qualidade que é, quando eles estão mal, eles ainda recompõem, eles ainda marcam, eles ainda se entregam, eles ainda não se omitem do jogo. Tem muito jogador muito bom aí, Nenê, que passou pelo São Paulo há pouco tempo. Quando não estava bem, se omitia do jogo, se escondia atrás da marcação e tudo mais, e não fazia questão de estar no jogo, não chamava a responsabilidade. Esses jogadores aí operários que a gente tem chamam. Nem sempre conseguem entregar, mas chamam. Então, só que, na minha opinião, a gente esbarrou nisso. Faltou qualidade. Depois do segundo tempo, para mim, o Dorival mexe mal no time. Desde a primeira alteração, eu não concordei com as alterações que ele fez. O Corinthians, com uma mexida muito boa do Luxemburgo, colocando o Adson em jogo no lugar de um garoto que não estava conseguindo jogar porque sentiu o jogo, ganha uma escapada, apesar de não conseguir controlar o jogo, faz o primeiro gol que eles acharam, não criaram o suficiente para agredir o São Paulo também. No caso do Corinthians, porque não conseguia achar essas estocadas, porque o Alisson ajudando muito o Rafinha na direita, praticamente matou o Roger Guedes. O Yuri Alberto está numa fase extremamente má e foi engolido pela nossa zaga. E aí sobrava o Adson com o Caio Paulista, e aí o Renato Augusto, com muita inteligência, começou a cair ali. E nesse ponto foi a segunda alteração do Dorival que para mim desmontou. Porque quando ele tira o Nestor, que tem menos capacidade de recomposição que o Araújo, ali a gente começou a ter um problema. E o primeiro gol sai por ali numa bola que o Fagner ultrapassa, desmonta a marcação, o Caio ainda tira a bola. Ela sobra para o Renato Augusto, que estava desmarcado, consegue um chute que desvia, entra o azar. Depois o São Paulo reage, reequilibra o jogo com a posse de bola. Faltou ser agressivo também de novo, mas ali o São Paulo mandava as ações, apesar de não ser perigoso. Era um jogo para caminhar para o 0-0, e aí uma falha individual bota tudo a perder. Mas quem tá aí gritando apocalipse, já era, gente, pelo amor de Deus, o Corinthians, mesmo reforçado, provavelmente reforçado no jogo de volta, não joga muito mais do que a gente viu ontem. E o São Paulo, na média, joga mais do que a gente viu ontem. Então, eu acho que quem morre de peru é véspera e ninguém aqui é peru, né? Até onde eu sei. É isso aí, perfeito. Acho que vocês foram muito bem aí. Taticamente, o Vitor falou bem, o Fernando. Tem a questão que eu acho que o Fernando acerta quando ele fala do pré-jogo, da semana pré-jogo, que foi trágica, foi uma tragédia aquilo ali. O São Paulo botou um salto alto, sabe? Tipo assim, a torcida do São Paulo, parte dela, achava que o São Paulo era favorito. E as ações do São Paulo, quando libera o jogador, quando o Dorival faz uma entrevista ali, dando alfinetada no Ceni, tipo, tinha gente descontente aqui, ele passa também uma ideia de que esse oba-oba chegou lá no vestiário e tal. E eu acredito que o adversário usou isso um pouco. Né? Eles estão achando que já ganhou. Mas, para mim, que nunca achei que o São Paulo fosse favorito, e explico por quê.
São Paulo não pode ser favorito, porque o São Paulo é um time instável demais, é um time capaz de quase ser eliminado pelo Sport na Copa do Brasil, sofrer contra o Ituano na Copa do Brasil, e da mesma forma atropelar o Palmeiras na Copa do Brasil, um time que ganha do Inter com autoridade, ganha do Santos com autoridade, aí vai lá, perde para o Cruzeiro, sem o Cruzeiro dá um chute no nosso gol, aí perde para o Cuiabá, então é um time muito instável. O Vitor já me disse, tal, cada jogo tem uma história, tal, mas eu não consigo confiar no São Paulo a ponto de dizer que o São Paulo é favorito. Vejo o São Paulo com condições totais de virar esse jogo, muito difícil, temos que admitir, porque você não vai ter o Luciano, e o Caleri, cara, desde janeiro o Caleri não está 100%. Então, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Galo ainda tem mais gol do que ele. O Galo parou de jogar em março. Então, você vê que o Caleri não está tendo uma temporada boa. Então, sabe, se o Caleri tiver 100%, tal, quem vai jogar do lado dele? Pato vai jogar? Será que o Dorival consegue fazer o Pato, preparar o Pato para jogar? Juan? Então, assim, o São Paulo tem total condição, o Vitor acerta muito quando ele fala, o São Paulo mal joga melhor que o Corinthians, entendeu? Ontem o São Paulo, para mim, dentro do que eu esperava do jogo, foi bem. Perdemos por conta de falhas individuais, e em clássico, falha individual não pode ter. Contra o Palmeiras não teve a falha individual, foi basicamente esse mesmo time contra o Palmeiras. Como não falhamos, ganhamos os 2 jogos. Contra o Corinthians foi 2 falhas estúpidas. Mas o Vitor também, ele, matou a pau. Quando ele fala ali que os 2 meias nossos estavam mal demais no jogo, cara, não teve chute no gol, sabe? A bola, o São Paulo teve domínio, o São Paulo teve controle, mas não chutava no gol. Precisou de um lance do Juan, que entrou, eu também concordo com o Vitor quando ele fala das alterações ali, eu achei todas, não faria nenhuma que o Dorival fez, eu faria. O Juan fez um corta-luz, tirou o Gil da jogada, sobrou para o Luciano chuta, a bola bate na trave, na volta no Cássio e entra no gol. Então, isso foi o resumo do ataque do São Paulo ontem. O Cássio, eu queria brincar com ele, com aquele negocinho lá do Round Six, ele parece aquela bonequinha do Round Six, não deu para ver o Cássio. O Cássio não participou do jogo, só ficou lá. E o São Paulo no campo do Corinthians. Então, o São Paulo ele é um time muito bom coletivamente, ele tem uma entrega tática, assim, quando a entrega tática vem 100%, quando o time se doa, é um time que vai disputar com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético e tal. Mas quando o time não joga 100%, cara, é time para segunda parte da tabela. E assim, uma coisa que iludiu muita gente, o pessoal está revoltado aí, achando que o São Paulo era favorito, foi aquelas vitórias contra o Palmeiras. Toda vez que eu converso com alguém, o cara fala assim, mas o São Paulo eliminou o Palmeiras, só que a turma esquece que o Corinthians eliminou o Atlético. Aí o pessoal, mas o Palmeiras está mal. Pô, e o Atlético está... Como é que está o Atlético? Ou melhor, o Atlético está mal, perdão. O cara fala, mas o Atlético está mal. Eu falei, o Palmeiras. São Paulo, quando pegou o Palmeiras não ganhava 5 jogos. Então, gente, é assim, a expectativa muita gente colocou muito alta, por isso a frustração. Mas eu acho que não. 1-0, Copa do Brasil, semifinal, fora de casa, completamente irreversível, apesar dos desfalques nossos. E o Vitor falou bem, por mais que eles tenham gente para chegar, o Corinthians não vai de uma hora para outra virar um show coletivo, entendeu? Não vai. Corinthians, desde que eu me lembro, nos últimos 2, 3 anos, é isso aí, fechadinho lá atrás, esperando uma bola, e é isso. E aí, vamos lá. Falando isso. A questão da entrega tática merece um comentário aqui. Eu acho que tem uma coisa, quando a gente fala de gestão semana após semana, tem uma coisa que às vezes escapa. Tem um estudo que é usado no livro do Guardiola, né, que fala sobre você jogar domingo, quarta-feira, domingo, quarta-feira, domingo, quarta-feira. Você aumenta o risco de lesões, mas isso não é a única coisa que acontece. O poder de concentração do jogador baixa. Caio Paulista vinha sendo aí um dos nossos melhores jogadores durante a temporada inteira. Inclusive, apesar de ser caro, eu acho que é um ativo que o São Paulo deveria tentar obter, porque
Ele também muito é de destacado. pela idade e tudo mais. Só que tem um ponto. O São Paulo perdeu várias semanas de aperfeiçoamento. Sirius está querendo participar. A gente perdeu várias semanas que a gente poderia aprimorar esse time taticamente, achar soluções de criação, jogando jogos que o São Paulo não precisava levar a sério. A gente foi até os confins da Venezuela jogar com aquele time semi-amador, que o Rato marcou um gol de falta que... Se esse gol de falta... Eu pego no gol, né? Se eu tomo um gol de falta daqueles, eu não saio vivo lá onde eu jogo. Então, contra o Tigre, São Paulo já estava classificado. A primeira colocação é importante. Tão importante quando você perder seu principal jogador. E eu acho incrível isso, porque a diretoria de São Paulo é tão amadora que a gente não confia em Juan e Rodriguinho para jogar com Porto Cabelo. Isso. Mas aí a gente tem que confiar em Juan e Rodriguinho para enfrentar um segundo tempo contra o Palmeiras no Allianz. Pois é. Isso. Por causa de problema. E isso aí não é uma escolha do técnico. Porque se o técnico não leva ninguém lá para Porto Cabelo, toma um 2-0 de um time semi-amador, é na conta dele. Isso aí tem que ser a diretoria que vem e fala: não, ó, foi ordem nossa, jogador considerado titular nenhum vai para Porto Cabelo porque nosso foco é esse. É o Campeonato Brasileiro, porque nós temos que jogar Libertadores ano que vem. Por uma questão financeira, de recuperação financeira do São Paulo. Então, isso deveria ter acontecido contra o Cuiabá. Então, esses jogadores vêm carregando uma fadiga acumulada desses jogos que o São Paulo não devia jogar. E contra o Cuiabá, alguém tinha dúvida que ia ser um jogo ruim? O time não estava com a cabeça no jogo. Tanto é que o time parece que dá uma acordada quando toma um gol. Aquilo era um jogo para o time B. E assim, o São Paulo tem qualidade para montar um mistão que pega um ponto lá com o Cuiabá, com o que a gente já fez de ponto, que está acima da média no Brasileiro. Um ponto com o Cuiabá é aceitável, é ótimo, não, mas é aceitável. E aí você ter gás para o time titular do São Paulo, jogar 2 jogos que importam. Corinthians, na Arena, que é o jogo que a gente que devia ser o foco, e Bahia no Morumbi, 11 horas da manhã no domingo, que esse é um jogo obrigatório de 3 pontos. Você quer chegar em algum lugar no Brasileiro, na sua casa você tem que destruir time de sexto para baixo na tabela. Você tem que torcer a faca. Só que aí, não. A gente levou para uma viagem longa, um campo alto, um calor do caramba, que tudo condições que aumentam o desgaste o nosso time titular. Não conseguiu a vitória porque o time estava desfocado. Toma um resultado ruim do Corinthians e se toma um outro resultado ruim contra o São Lourenço, a panela de pressão ali acabou. Então, a gente vai ter que poupar para pegar o São Lourenço. Então, o jogo com o Bahia, que é obrigatório, a gente vai ter que jogar com um time misto. Ou seja, são problemas de gestão que torcedor que não tem tanta imersão no clube acha, isso aí, é desculpa, é aquilo outro, mas que, cara, não esquece as coisas, que você vê, isso faz diferença. O Corinthians tem um time com o dobro da nossa idade, talvez, na média. Tem uns média, 4 anos de diferença ali, vai. Em futebol isso é quase o dobro. E tinha mais perna ontem no segundo tempo. O quanto daquela falha do Caio Paulista foi falta de foco ou foi simplesmente perda de concentração dado do desgaste? Porque é um erro muito grave, tudo bem, mas quantos jogos o cara tá contra o Santos? Parece que faz um mês, mas faz uma semana. Ele foi poupado por desgaste, jogou o Wellington a maior parte do jogo. Por quê? Desgaste físico. Esse desgaste físico vem de onde? Partidas que não deveria estar jogando. Então, isso tudo conta. E daqui para 3 semanas, o São Paulo tem chance de passar. Tenho absoluta convicção nisso. Mas tem que, nessas próximas 3 semanas, fazer uma gestão de vestiário e de elenco muito bem feita. E aí que mora o perigo, porque, como o Fernando falou, precisa de gestão profissional para fazer isso. Nós não temos. Nós temos o diretor ilegal, o Belmonte, e o presidente blogueirinho.
Pois é. E é isso, né? Você vê que antes quem fazia esse papel era o técnico anterior, né? O técnico anterior era que fazia essa gestão de elenco, que mexia com vestiário e tal. Aí, hoje, o Dorival, inteligente que é, porque o Dorival não é burro. O Dorival, desde que chegou, ele deixa claro quem cuida de. Eu cuido da escalação, o resto é com a direção, com o Muricy, Rei da Inglaterra. Mas vamos lá. Vamos continuar falando aqui, pessoal. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: sobre o cartão amarelo do nosso 10. Cartão amarelo ali, comemorando de forma efusiva em cima da torcida adversária, chutou a bandeirinha dos caras e, tipo, tá fora do jogo decisivo. E eu quero ver de vocês o seguinte: vocês acharam esse cartão justo? Ele merecia mesmo? E vai fazer falta? O que você sugeriria? Poderia dar sugestão para o nosso Dorival aí, sem o Luciano? Fala, Fernandão, o que você vê? Como que você viu esse lance aí? O cartão foi justo, sem dúvida nenhuma. A gente não dá para questionar um árbitro que é escalado pela absoluta falta de bastidor da diretoria de São Paulo, né? Quer dizer, vamos lembrar do brasileiro. O Corinthians fez um gol lá de vôlei, né? Uma mão na bola em que ele deu um saque e entrou para o gol. E quem era o árbitro? Justamente o senhor Wilton Pereira Sampaio. Então, qualquer vacilo, e aí falta, sim, mais uma vez, eu vou reforçar o fato de faltar um diretor de futebol, qualquer vacilo, isso iria acontecer. E o Luciano é um vacilão, ele é um jogador que é desequilibrado, né? Emocionalmente falando. E faltou concentração para ele, faltou um bom senso para ele entender que não era lance para ele comemorar daquela maneira. Ele quis lá chutar a bandeira, que nem o Aloysio Boi Bandido fazia, beleza. Mas o grande problema é que a gente não tem um bastidor forte, uma diretoria de futebol forte. Então, ele, sem dúvida nenhuma, tomou um cartão amarelo que ele sabia que ele iria tomar, mas ele tomou consciente do erro dele, né? Então, não adianta nem a gente discutir muito. Agora, a alternativa para o Dorival vai ter que sacrificar o garoto, o Juan. E aí, o segundo tempo, arrisca um pato e vamos que vamos, né? Porque o Juan é o jogador que tem mais a característica, né, para substituir, no caso, o Luciano. Agora, quanto ao Caleri, que, como você falou bem, o Caleri está meia boca desde o início do ano, mas eu tenho certeza que ele é um jogador que vai se recuperar aí dia e noite, 24 horas por dia, e vai estar em campo daqui a 16 dias. Ele pode não jogar aí nos próximos jogos, mas é bem possível que ele apresse a recuperação da lesão dele para ele poder estar em campo novamente no Morumbi. Boa, Fernandão. E você, Vitor, como é que você viu esse cartão amarelo aí? Já tinha 2, né? Comemoração, vai fazer falta? O que Dorival pode fazer? Tem uma pequena polêmica nisso, né? Porque no material de jogo que o próprio São Paulo divulgou no começo do jogo, não tinha ali o Luciano como um pendurado, né? Aí fica a pergunta: o São Paulo escondeu que o Luciano estava pendurado por causa dos problemas de arbitragem, ou o São Paulo achou que ainda era o regulamento do ano passado que zerava os cartões em uma determinada fase? Esse ano zerou também uma fase anterior antes do São Paulo entrar, né? Então não zerou mais para frente os cartões, zerou na segunda fase, ano passado era na terceira fase. Então o cartão que ele tomou contra o Ituano, se fosse ano passado, não contaria. Aí fica a dúvida: o São Paulo escondeu ou o São Paulo não sabia que mudou o regulamento? Eu acho mais provável a segunda, tá? Só para constar. Sobre o cartão em si do Luciano, olha, tá na regra, incitar a torcida, e aquilo ali é óbvio que é uma incitação de torcida, é punível por cartão amarelo. Então a gente pode até discutir a regra. Eu acho um pouco babaquice esse tipo de regra, mas tá na regra, vamos cumprir.
O problema é, eu quero agora que seja cumprido todo jogo isso, porque um monte de jogador dá chute na bandeirinha, Cano, Gabigol, Aloysio Boi Bandido, fez isso recentemente, Rony, no Morumbi, fez isso, ninguém tomou cartão amarelo, a gente toma cartão amarelo. Então, eu vi, na véspera daquele jogo que a gente quase quebrou o tabu pelo Brasileirão, um comentarista no De Placa falando que aquele lance estava certo porque, por mais que ele achasse que não tinha sido falta do Caleri no Fagner, aquilo é um lance de mínima intervenção, não é um erro claro e óbvio, então o VAR não deveria ter intervido mesmo, porque não é um erro crasso. Tudo bem, o problema é, o VAR no Brasil intervém em erro leve, não só em erro crasso. Essa não é a média. Então, o São Paulo precisa de bastidor para cobrar que as coisas sejam iguais para todo mundo, porque a gente recebe a letra fria da lei, os outros não. E esse é o problema. Então eu até tenho que defender o Luciano, porque, velho, todo mundo faz, não toma cartão. Ele faz e toma cartão, não dá para você falar que ele foi responsável, apesar de, sim, ele foi responsável, esse fio desencapado que não surpreende ninguém, devia ter sido um pouco mais cuidadoso, mas é o Luciano. E nesse caso, ele não tirou a camisa, que é um negócio que todo mundo dá cartão. Ele fez todo mundo fazendo e não toma. Então, acho que dessa vez não dá para culpar ele, apesar de eu achar que o Luciano precisa se cuidar mais. Agora, o que o Dorival pode fazer? Aí depende de quem a gente vai ter em campo, né? Quem a gente vai ter em condições para jogar. Pato tem condições para 90 minutos? Eu iria de Pato atuando como supostamente ele atuou na MLS, se isso for testado alguns jogos e ver que é possível. O Pato, jogando pela MLS, eu vi algumas análises táticas, ele vindo de trás, ele tem a capacidade de carregar a bola e tem a qualidade de passe para dar aquele passe quebra-linha. Então, acho que seria, e também para chegar, fazer um rompimento, uma infiltração, bate bem ali do ponto morto, da entrada da área, quando não está bem. Se é um jogador que sabe cair pelas duas pontas e ainda tem certa velocidade. Então, se tiver em forma, eu iria com o Pato, até porque acho que é um jogo que não vai exigir muito na marcação. Então, acho que daria para ir. Agora, o Pato vai ter mais que 60 minutos de jogo nesse jogo? Não. Então, a minha outra opção seria se o Gabriel Neves jogar, eu manteria o meio de campo com Pablo Maia Neves, sacaria o Alisson para botar o Michel Araújo jogando uma posição mais por dentro, completando o meio de campo, né? Ou abriria o Michel Araújo na esquerda, porque ele tem o drible e o Fábio Santos é um pouco mais cintura dura, né? Jogando no pé invertido, eu acho que ele pode ter uma vantagem por ali. E abriria o David para bater com o Fagner toda hora ali na força, com o passe do Gabriel Neves e do Alisson fazendo a infiltração por dentro. Caso o Gabriel Neves não jogue, aí sim, eu botaria o Wellington Rato lá, completaria o meio com o Michel Araújo, Alisson, fazendo uma trinca junto com o Pablo Maia. Só que eu espero que o Gabriel Neves jogue. Eu acho que as inversões de jogo nele, mudando rápido de lado, vai obrigar o Corinthians a jogar com 3 zagueiros e ficar mais pressionado ainda. É isso aí. Bom, vamos lá. Com relação ao Luciano, vou ser bem rápido nisso. Eu concordo com vocês resumiram de forma perfeita aí. Está na regra, né? Só que no Brasil, a regra ela é de acordo com o freguês, né? Funciona para uns, para outros não. Então, eu nessa estou com o Luciano, vi uma comemoração que eu vejo toda rodada acontecer, uma ou outra, viu mais uma vez o técnico adversário ir peitar um jogador do São Paulo, que foi o Luxemburgo, que foi para cima do Luciano, ou seja, o São Paulo está virando a putinha dos times. Não tem diretor, não tem de presidente, tem o Muricy lá, que é outro merda, não sei o que está fazendo lá, ou seja, não tem ninguém. Quando tinha o técnico anterior, eu não vou falar o nome dele, que as pessoas ficam magoadas aí, dizendo que a gente
CNZ e tal, não. Quando tinha o técnico anterior, tinha alguém para falar alto. Agora nem isso tem mais. Por quê? O Luciano sai de campo revoltado, cheio de razão, porque ele achava que não devia receber o cartão, e o nosso técnico elogia a torcida do Corinthians, diz que foi lindo o que ele viu, que foi uma coisa que tem que ser repetida aqui, elogia o time adversário, e não contente com isso, fala que o Luciano mereceu sim o cartão foi justo. Ou seja, se o nosso técnico acha que foi justo, quem sou eu para dizer que não? Então, fico com Dorival, cartão justo, Dorival se vira. Com relação às alternativas, Fernando passou coisas, Vitor passou coisas interessantes, e eu só digo uma coisa, o Dorival não pode fazer o simples, que é o grande, que é o que ele é bom para fazer o simples, né? Ele não pode fazer o simples. Se ele fizer o simples, o jogo vai terminar 0-0, com o Cássio fazendo cera durante todo o jogo, o Fagner dando porrada e não levando o cartão, e o São Paulo vai ser eliminado em casa. Então, o Dorival vai ter que fazer coisa diferente, sim. Tem que improvisar. Mas é exatamente por isso que eu acho que o David tem que jogar em cima do Fagner. David é forte, machuca zagueiro, é rápido, é chato. Não, eu tenho total noção que o David não é um craque, tá? Claro que não. Total noção. Pereba, mas para esse tipo de jogo é muito, características. Sim. E a diferença de tamanho vai fazer o Fagner dar 3 porradas nele em 10 minutos. Isso. E se for o Klaus vai tomar um amarelo, que é o que eu acho, o Fagner não termina esse jogo com um jogador chato em cima dele. Amém. Então, em cima disso, Vitor, né? Isso que você está falando seria uma novidade, porque não é do perfil do Dorival usar, por exemplo, o David. O David, para ele, é jogador para o segundo tempo. É isso que eu estou falando, concordo com você. Ele tem que fazer isso, improvisar, de repente, o Caio como meia, igual você falou. Ali, isso. Ele tem que fazer alguma coisa diferente. Se ele fizer o mais do mesmo, o jogo acaba 0-0 com o Cássio deitado em cima da bola. É isso que eu acho. E eu queria perguntar para vocês, meus amigos, sobre Dorival. Dorival, o Fernando já mencionou, da última entrevista, tal. Ontem ele, para mim, eu acho que faltou o Dorival, que eu sou fã do Dorival pelo aquele cara defensor do elenco, tal. Eu acho que mesmo que ele achasse o cartão justo, ele devia falar que não, que, sabe, falar isso aí acontece todos os jogos, porque ele ele expôs o Luciano, a verdade é essa, né, cara? O Luciano ficou ali, ficou sozinho, né? O técnico disse que era justo. O Dorival devia ter falado, modéstia à parte, o que eu falei. Olha, é justo porque tá na regra, mas quando a regra for aplicada igual para todo mundo, eu vou falar que é justo. Essa é a resposta. Fala, né, meu? Ou que o Abel fala, não, que não acontece, é esquema, tem que falar alguma coisa assim. Mas ele não podia expor o Luciano, entendeu? Porque o Luciano é o cara que, se não tiver feliz, o técnico cai. Mas o que eu queria ouvir de vocês do Dorival é o seguinte: eu vi muita crítica na internet ao Dorival, cara. Eu ouvi alguns tweets ali que, se você trocasse o nome Dorival por Ceni, é a mesma coisa que eu ouvi alguns tempos atrás. E aí, dentro da minha ignorância, eu acho o seguinte: se o Dorival não ganhar uma Copa ou a Libertadores, ele é o próximo Ceni. Mas eu queria ouvir de vocês. Fernando, o que você acha disso, Fernando? Acabou o amor com o Dorival, Fernandão? Dá para recuperar? Como é que tá? Isso é natural da impaciência da nossa torcida, que não ganha título faz tempo, né? O técnico que começar a ir mal, com certeza vai receber aí o questionamento do torcedor. Eu acho que o Dorival não foi o responsável pelo resultado de ontem, até porque ele armou o time de acordo com as características aí de cada jogador, ou seja, ele tem procurado, até como um bom gestor de grupo que ele é, isso eu acho ele melhor do que o técnico anterior, que o grande problema, na minha opinião, no técnico anterior era a falta de gestão de grupo. Ele tem sanado esse problema e tem sido até um bom gestor de grupo, né? E ele tem conseguido fazer com que os jogadores joguem por ele, participem por ele, mas conforme nós falamos, a semana pré-jogo contra o Corinthians foi horrível. Foi assim uma sucessão de porrada, de pataquada atrás da outra. Mas quanto ao técnico, o técnico não deixou de ser ruim. Eu concordo com você
que ele está arriscando até a pele dele, querendo apagar a má impressão que ele deixou aqui em 2017, né? Quando ele meio que lutou contra o rebaixamento do São Paulo. São Paulo teve o elenco dele com o Ceni na época, mas foram vendidos jogadores, chegaram jogadores, e agora não, são os mesmos jogadores. A qualidade aí de alguns jogadores realmente é bastante duvidosa. O elenco de São Paulo ele continua sendo fraco, mas isso não é culpa do Dorival. Dorival ele indicou um jogador aí que vai chegar, que eu acho que é um bom jogador, né? O Eric, ponta do Ceará, que vai chegar aí no início de 2024. Ele que indicou, mas todo esse elenco aí é montagem do Belmonte e do técnico anterior. Ou seja, ele é o que menos tem culpa aí nessa instabilidade do elenco de São Paulo. Quer dizer, a coisa vem vindo errada desde o começo do ano. Houve agora um ajuste aí na questão de grupo, e eu acho que isso reverteu nos resultados que o time vem obtendo em campo, mas o Dorival aí, desse elenco aí, ele não é responsável, não. Boa, Fernandão. E você, Vitor, como é que você vê o Dorival, declarações, tal? Corremos algum risco de perder o nosso Dorival gênio? Sim. A gente corre esse risco por causa do comportamento da torcida de São Paulo e porque temos uma diretoria que, com uma exceção durante o trabalho do Diniz, que bancou o trabalho do Diniz e ali estava correta, que era até a gestão interessante, acho que é um dos pouquíssimos acertos nos últimos anos do Leco ter feito isso, ter insistido em continuidade. Você, do âmbito da torcida, você pode mudar isso desde Aguirre. O Aguirre com um time que acho que é pior que esse, viu? Porque tinha menos opção. Conseguiu liderar o Campeonato Brasileiro e depois foi vítima do próprio sucesso quando perdeu jogadores, 3 jogadores, 2 por contusão e 1 por negociado, e não conseguiu manter a remada. Depois, Diniz, a mesma coisa. Quando perde a remada, é vítima do próprio sucesso. Rogério Ceni, Crespo tirou a gente da fila com um título, sendo enganado pela diretoria que falou para ele, não, é a nossa Copa do Mundo, é o torneio mais importante do ano. Depois o time não tinha perna para jogar o Brasileirão. Porque quando todo mundo estava de férias, a gente estava jogando o Campeonato Paulista como se fosse a última bolacha traquinas do pacote. Merchan gratuito aí. Então, né, do ponto de vista da torcida, a gente sempre tem. E aí, isso reverbera numa diretoria que é populista. Ela não vai se indispor com a torcida por ter convicção numa coisa, até porque esses caras não têm convicção em absolutamente nada. Então, se tivesse convicção em alguma coisa, não teria feito uma contratação por mês de gestão até agora. E falar que isso é uma boa gestão. A gente não é, você contrata sem olhar e depois ver. E isso aí explica. Gastar 13 milhões no Orejuela, contratar um lateral direito que teve 2 meses de evidência no futebol tendo 30 anos de idade, ou seja, tem pelo menos 12 anos de carreira, fez 2 meses bons e chega ao São Paulo. Talvez o maior clube da América Latina. Na América Latina, não. Acho que tem algumas camisas que pesam um pouco mais que a nossa. Mas do Brasil, a gente compete para ser ali um dos melhores. Cara, a gente tem Ramos. Me recuso a falar o primeiro nome desse sujeito. Jogando no São Paulo. E nada contra ele. A culpa não é dele que tá ali, tá? A culpa é de quem trouxe. Porque primeira vez que esse cara toca na bola, você fala, não dá. Não dá. Não tem os predicados mínimos para jogar aqui. E Orejuela, pelo amor de Deus, alguém tinha dúvida de que o Orejuela ia dar errado? Ele vinha de temporadas muito ruins em times que tem menos pressão que a nossa. Era óbvio que não ia conseguir jogar aqui. Então, tudo isso acaba indo para o campo em algum momento. E é nesses momentos que a gente mais precisa. É isso, meu amigo, é isso mesmo.
Eu fiz questão da gente botar o Dorival no foco agora, porque me assustei, sem brincadeira, eu me assustei com a repercussão da entrevista dele, a brochada que foi o time ontem, ficou para conta dele. O pessoal está revoltado com o Dorival, tem gente, sabe... o Vitor fala é perfeito, Vitor. Aguirre tinha que ter sido bancado, cara. Aguirre tinha que ter sido bancado. Como concordo, bancar o Diniz foi um acerto enorme, até porque o time que o Crespo depois foi campeão foi o time que o Diniz deixou pronto com os ajustes que o Crespo fez ali na defesa, botou o Miranda, botou o Dani Alves na lateral, ou seja, o Crespo deu uma ajeitada, mas o time estava pronto, entendeu? Aí os caras... Do mesmo jeito... Perdão. Do Opa, mesmo jeito que o trabalho do Dorival agora tem muito do trabalho do Ceni. Exato, é onde eu ia chegar agora. E o trabalho do Ceni tem problemas, tá? Ele falou que o principal problema do Ceni, eu até concordo com você, Fernando, é gestão de grupo. Só que tem um outro problema do Ceni. Ele imagina uma forma de jogar e é um pouco inflexível. Tem a forma de jogar que você imagina, cara. Só que se a sua forma de jogar você precisa do elenco do Manchester City, você tem que fazer adaptações. Exatamente. E esse time do São Paulo precisa de mais gente no meio de campo porque é um time de construção. Não é um time de jogar em cima do adversário fisicamente 90 minutos. Esse time estoura. Se você segundo apenas um dado para sua análise, Vitor. Segundo eu vi uma entrevista do jornalista André Plihal, num podcast aí, não me lembro qual, ele falou que teve jogador que queria sair do São Paulo com o Rogério Ceni treinando o time, tá? Ele queria sair porque ele não concordava com a inflexibilidade do Ceni em querer escalar ele naquela posição específica. Aí o Dorival chegou e realmente sanou esse problema, colocando cada um na sua posição. Não, é que eu acho que a saída do Ceni tem um outro problema aí, mas não quero nem entrar muito nisso, porque do jeito que as coisas aconteceram, você deu a chave para o vestiário dos jogadores. Pronto. Sim. Em geral, foi o vestiário que derrubou ele. Foi o vestiário. No podcast que eu participo, eu falo, cara, é o dia que o São Paulo, como instituição, ajudando na briga, né? É um outro projeto que eu tenho. Aquele foi o dia que a gente escolheu Marcos Paulo a Rogério Ceni. Por mais que o Rogério tenha trabalhos, se você precisasse de um diretor técnico acima dele, talvez com que tenha menos reverência ao Ceni, que é o caso do Muricy, alguém mais ativo ali para falar: ô Rogério, mano, você não tá vendo como esse time tá jogando? Não dá. E ter até o Rogério Ceni ter um menos carta branca, porque, por exemplo, o Gabriel Neves não jogava, e um jogador com característica parecidíssima com a do Gabriel Neves, que eu acho um jogador muito bom, apesar da Twitter de São Paulo não gostar dele, a gente deu de graça. E é um jogador que podia estar sendo útil agora. Eu tô falando do Lisieiro, tá? Muita gente não gosta dele. Concordo. Eu acho um ótimo volante, que às vezes faz até a de primeiro volante, como o Crespo fez. Então, o trabalho do Rogério tinha problemas, e a demissão dele tem outros problemas, né? Mas muito dos conceitos de aproximação, de jogo pela lateral, de toque de bola, de se defender com a posse em alguns momentos, são coisas que o Rogério trabalhou ano passado e que o Dorival teve que fazer alguns ajustes. Me parece esse caso, apesar que o Dorival é um técnico muito melhor que o exemplo que eu vou dar, tá muito melhor. No Atlético Paranaense, você tinha o Diniz fazendo um trabalho péssimo, acho que era o penúltimo colocado do Atlético Paranaense aquele ano, que me agradava muito, porque eu detesto o Atlético Paranaense, quero que caia e fique na segunda divisão. Tá difícil disso acontecer, porque eles têm gestão profissional, nós não temos. E aí o Thiago Nunes assume, faz alguns ajustes no time para deixar um pouquinho mais pragmático, e o time sai voando.
E aí o Thiago Nunes é contratado para implantar aquele futebol pelo adversário, e eu falei, não vai dar certo. O Thiago Nunes não implantou aquele jeito de jogar. E deu errado. O Thiago Nunes... O trabalho era do Diniz, né? Sumiu. Sim, o trabalho era do Diniz. E aquilo, por acaso, foi bom para o Diniz, porque ele percebeu. O trabalho do Diniz no Atlético Paranaense é muito diferente do trabalho do Diniz no São Paulo, que é muito diferente do trabalho do Diniz no Fluminense. Ele foi adaptando isso. Então, eu não tenho dúvida que daqui a 20 anos o Rogério vai ser um técnico do que o Dorival é hoje. Mas o Rogério é um técnico que ainda não estava pronto para ter essa flexibilidade tática. Sobre jogador, eu acho que tem muitos casos. Mas tem jogador que não estava feliz no São Paulo com o Ceni porque tem cobrança. O Ceni cobra. Eu acho que é até um problema dele. O Ceni tem uma régua altíssima de exigência e ele não vai aceitar nada menor que a exigência que ele deu. Só que a exigência que ele deu é coisa fora do normal. O jogador médio não é isso. E aí você tem que ver o contexto que você tá. Você tem uma diretoria que promete e não paga. Isso é a pior coisa que você pode fazer com o jogador de futebol. Você tem uma diretoria aí vivendo no mundo da lua. E aí você vai lá e vai cobrar os caras como se deve cobrar. Fora, aí o negócio estoura. Entendeu? Eu acho que esse foi o principal problema do Ceni não ter dado certo. Mas nem tudo que o Ceni estava fazendo lá atrás estava errado. Tinha coisa boa no trabalho. Vários dos bagre que estão resolvendo o jogo pra gente aí foi indicação pessoal do Ceni. Pois é. Então, olho para jogador ele sempre teve. Algumas teimosias que todo técnico tem, né? Até o Guardiola tem teimosia. Por exemplo, manter o Grealish plantado lá na ponta. É uma teimosia. Se não tiver teimosia, não é treinador. Se não tiver teimosia, não é treinador. Óbvio. Então cara, nem tudo tá errado e nem tudo estava certo. E é isso, a frieza que a torcida do São Paulo precisa ter para entender que se a gente cair para o Corinthians, se a gente passar do Corinthians, o Dorival não é o Genial Júnior, a gente ainda vai ser inferior ao Flamengo ou o Grêmio do outro lado, ganhar vai ser um sucesso estrondoso, e o vice-campeonato da Copa do Brasil já é um resultado excepcional para tudo que o São Paulo faz errado, tá? Então ele não vai ser um gênio, vai ser um bom técnico, como ele sempre foi. Eu não gostava dele, a primeira passagem dele pelo São Paulo falou, nossa, esse cara é bom mesmo. Meio feijão com arroz, não é o estilo de jogo que eu mais gosto, mas ele é bom, sabe o que faz. E se a gente perder pro Corinthians, cara, não é o fim do mundo. Também, nem tudo ali tá errado. É isso mesmo. Eu só chamei a questão nome Rogério Ceni para poder dar esse exemplo. Me preocupa muito as cobranças em cima do Dorival, porque assim, o ano passado o São Paulo chegou numa final de um Paulista, numa final de uma Sul-Americana e chegou no Brasileiro, acho que foi nono, né? Chegou nono do Brasileiro, nunca correu o risco de rebaixamento, e o São Paulo ano passado chegou na semifinal da Copa do Brasil. Para a torcida aqui, várias pessoas falaram que foi um ano trágico do São Paulo. Foi uma tragédia. Foi um ano bom. Então, agora, se o Dorival não conseguir a mesma coisa, que eu acho que já sabe, se não passar do Corinthians, para no mesmo lugar que o Ceni parou. O que vai acontecer com o Dorival? Se nós derrubamos vou usar o exemplo que você deu, que foi perfeito. Se a gente optou por o Marcos Mbappé Paulo contra o Rogério Ceni, como é que vai ser com o Dorival quando a torcida resolver falar, sabe? Cara, eu estou preocupado com isso de verdade. E sim, o trabalho do Dorival tem muito do time do Ceni. O lateral esquerdo que veio do Fluminense, você tem o Araújo, só o Mendes que o Dorival não gosta, mas aí é gosto do treinador. O Ceni também não gostava do Neves, cada um com o seu jeito. Mas assim, eu estou preocupado de verdade, porque assim, nós temos um puta treinador, um cara que organiza time, um cara que sabe lidar com o vestiário, e a torcida começou uma caça às bruxas em cima dele por conta Bom, a entrevista, né? Fazer o quê? Não tem assessoria de imprensa? Mas vamos lá, vocês querem passar... também, né? Rafinha e Dorival procuraram, né? Pois é, cara, é de lascar isso, né?
Eu comentei no meu Twitter que as coisas nada iria acontecer se ganhasse do Corinthians. Mas se perdesse, ia ser uma desgraça. E foi. Mas assim, eles procuraram, mas a torcida do São Paulo é foda. Com perdão da palavra. O Fernandinho falou, né, cara? Né, no meu Twitter, tempo sem ganhar. Rafael é frangueiro. Eu não sei de onde tiraram isso. Rafael é frangueiro, o Caleri é pipoqueiro. Caleri pode ser muito. Esse lance do Caleri pipoqueiro, eu vi, foi acho que é o exagero da torcida. Qualquer coisa. Sabe? Aquelas estatísticas. Teve um cara que veio com a estatística que nos últimos mata-mata, desde junho de 2022, o Caleri só fez um gol, deu 3 assistências. Nos últimos mata-mata. Então, aí o cara fala, porra, mano, é péssimo, mas e o resto que ele entrega? Mas, enfim. Já estamos bem demorando para caramba, e o Vitor tem hora, né? O Fernando ainda vai fazer daqui a pouco o boletim da Copa do Mundo Feminina lá, então... Não! Tem que deixar a coisa rolar, né? Eu queria falar com vocês rapidinho aí, uma expectativa para o segundo jogo, né? E já emendar no meio e falar um pouco sobre a Sul-Americana e os 2 jogos do Brasileiro, que eu acho que tem tudo a ver, né? O segundo jogo contra o Corinthians vai depender dos 2 jogos contra o São Lourenço e o jogo contra Bahia e Galo. Por acaso, os 2 são em casa, né? Bahia e Galo. Acho que os 2 são em casa. Acho que os 2 são em casa. Então, os 2 são em casa e fora é contra o Flamengo. São 5 jogos em casa. O Flamengo também é antes do jogo contra o Corinthians ou é depois? Sim. Depois. Não, então eu estou falando... Até o jogo contra o Corinthians são esses 4. Só tem o Flamengo? Eu não sei, cara. Não, tem o Flamengo. São Paulo e Bahia, São Lourenço e São Paulo e Atlético Mineiro, São Paulo e São Lourenço, Flamengo e São Paulo e Corinthians. Boa. Então, já começo com você, Vitor. O que você espera dessa sequência e qual a sua expectativa para o jogo contra o Corinthians, que eu acho que é o motivo desse podcast aqui? Eu espero passar do São Lourenço, e não vai ser fácil. O São Lourenço é um time bem armado. É um jogo exatamente o contrário que o jogo Corinthians, porque o Corinthians é um time desarrumado, com bons valores técnicos individuais. Você pega o elenco do São Lourenço, eu acho que tem um jogador que talvez buscasse posição do São Paulo. Muito jovem, é uma promessa ainda. Tem um. Então, não é um time com muitos valores individuais, assim, mas é um time bem armado. Em geral, joga com 3 zagueiros, é um time fechado, se defende depois, sai pro ataque. E esse é meio que a criptonita do São Paulo, né? Precisa ter paciência para passar a defesa, porque a gente não tem aquele cara do último passe, refinadíssimo tecnicamente e tudo mais. E Brasileirão, eu acho que a gente tem facilidades, o que me faz crer que a gente não vai ter resultados tenebrosos no Brasileirão nesse meio tempo. Só que o que eu espero? Muito simples, o São Paulo tem 3 semanas para recuperar jogadores e ter o elenco mais forte possível para passar pelo Corinthians. Porque as sequelas de uma eliminação para o rival em casa são extremas, entendeu? Se o São Paulo não fizer um jogo, ganhar, levar para os pênaltis, pelo menos, e aí ser eliminado nos pênaltis, ser eliminado tem sequelas, mas você controlou. Porque, não, ganhamos em casa, os caras têm um goleiro foda, foi azar, mas a gente fez a nossa parte, tudo bem, foi aquele jogo lá que ferrou tudo. Só que se São Paulo, por exemplo, não consegue uma vitória contra o Corinthians em casa, aí a gente tem sequelas, vai ser uma panela de pressão pro resto do ano. Aí vai virar a Sul-Americana é obrigação, e é uma Sul-Americana difícil. Então o São Paulo tem 3 semanas para agir corretamente e chegar no jogo do Corinthians bem, com um time inteiro para jogar esse jogo bem e conseguir a classificação. E nesse meio tempo, foco no jogo contra o São Lourenço. Eu acho que são os 2 jogos que a gente tem que usar os titulares. Contra o Bahia com um mesclado e contra o Atlético Mineiro, um mesclado em quem tiver com condições de jogar, principalmente dando minutos para esses 2. E contra o Flamengo, sinceramente, rifa o jogo. O Flamengo reserva num dia bom é melhor que o nosso titular. Então, cara, não vai com muita esperança para esse jogo.
rifa, tira a pressão do jogo, vai com um reservão, sub-bebê lá, e seja o que Deus quiser, faz o suficiente para não tomar uma goleada, porque aí dá problema também, time grande não toma goleada. E contra o Atlético, numa má fase, eu acho que um mesclado consegue pelo menos um empate. Então, para mim, uma passagem apertada contra o São Lourenço, 2-0 no Corinthians e 5 pontos no Brasileirão, eu assino agora. É o que eu espero, é o que eu torço. Eu vou torcer para São Paulo ganhar de 3-0, tudo isso aí é óbvio, né? Mas é o que eu espero que aconteça e que eu acho bem possível que aconteça também. Sem palpites fora da realidade. Boa, boa. Você, Fernandão, como é que você vê essa sequência até o jogo contra o Corinthians? Qual é a sua expectativa, meu querido? A sequência do São Paulo é uma sequência para o São Paulo se afirmar emocionalmente falando, né? Eu acho que o emocional, com essas derrotas bestas que o time teve contra o Cuiabá e contra o Flamengo, pegam na questão do emocional do time. O time tem que se preparar emocionalmente com esses jogos, foi como o Vitor falou bem, alternar os times, né? Não adianta nada você queimar os jogadores, colocar em todos os jogos e privilegiar os mata-matas. O São Lourenço é um adversário muitíssimo difícil, mas o São Paulo tem que ter o foco da partida do dia 16, tem que tentar realmente disputar da melhor maneira com o seu time titular esses jogos contra o São Lourenço e o Campeonato Brasileiro alternar, né? Medalhões com jogadores aí do elenco. Eu acho que o Dorival tem essa característica, né, interessante de trazer os jogadores para si, para jogarem por ele. Resta saber se a diretoria do São Paulo não vai estragar novamente a concentração do time, né? Que eu acho que isso é o que pegou, né? Então, tirando isso, eu acredito que tende realmente a passar, mas precisa, sem dúvida nenhuma, se concentrar acima de tudo, que eu acho que isso é o grande problema que a equipe vai ter. Fernando, boa, Fernandão. Desculpa aí, mas eu te respondo isso. A diretoria de São Paulo vai ficar que nem os avestruz que eles estão, com a cabeça enfiada na areia, porque o momento não é bom, até passar o jogo do Corinthians. Esquece, o blogueirinho vai ficar desaparecido esses dias aí. Vai sumir. Vamos lá. Cara, eu vou dizer para vocês uma coisa, tá? Que eu tenho o que eu espero dessas 3 semanas até o jogo contra o Corinthians, cara. Tem que focar 101% nesse jogo contra o Corinthians. Se precisar de ir com o time em reserva até contra o São Lourenço, cara, eu acho que seria o caso. O que não pode é ser eliminado pelo Corinthians no Morumbi. Porque se for eliminado pelo Corinthians no Morumbi, o ano acabou, velho. O ano acabou a paz do Dorival. Ou ele é campeão da Sul-Americana, ou acabou a paz dele. E um detalhe que o Fernando falou agora há pouco, que tem atrasado os 4 meses lá, né? Então, o que acontece? Essa entrega que a gente está vendo agora, eu não sei até onde ela vai. Porque com o time do Ceni e do Crespo, parte daquele perder vestiário foi também por conta de atrasados, né? A diretoria, por exemplo, eu fiquei surpreso, eu não vi essa declaração que o Fernando falou, mas eu fiquei surpreso porque foi prometido que a renda do jogo contra o Palmeiras seria para pagar atrasado, que não ia ficar ninguém com atrasado. Então, agora eu fiquei surpreso. Então, meu caro, tem que focar para ir até a final da Copa do Brasil. E aquilo, né? Chegando na final, cara, por mais que o Flamengo seja um time muito melhor do que o nosso, por se tratar de São Paulo, eu não vejo uma coisa impossível de ganhar. São Paulo é doido. Ele é capaz de montar um time louco lá, perder um jogo para o São Paulo e acabou. Mas eu acredito que Bahia tem que ganhar, que é para ficar ali namorando com o G6. Não sei, parece que esse ano vai ter, parece que a próxima Libertadores, se entrar os times da América do Norte, né?
diminui as vagas para a gente aqui, então aquele papo de G8 talvez não exista esse ano. E se o São Paulo, se um brasileiro não ganhar a Sul-Americana, também não vai ter muita vaga, então você tem que estar ali, perto do quarto lugar, tal. Então, ganhar do Bahia, Galo empatar e Flamengo, o Vitor falou tudo. Entrega para Deus, cara. Deus sabe o que vai acontecer. Pode ganhar. Eu pensava que contra o Bragantino a gente ia levar um capote com aquele time nosso. Foi lá, quase ganha, jogou bem. Mas, para mim, eu acho que é o seguinte, a paz de Dorival Júnior e a paz desse elenco vai depender de uma baita partida contra o Corinthians, cara. Eu acho que o resto o resto se transforma em resto. Então, tem que preparar mesmo esse time para jogar contra o Corinthians. Alguma coisa a mais vocês querem falar ou podemos encerrar aqui? Já falei demais. Não falei de convidar mais, porque já estourei uns 20 minutos o que vocês falaram de tempo aí. Não, mas tá bom, tranquilo. Vamos, depois a gente divulga por partes o vídeo e tal. E isso aqui, quem não sabe, é um piloto que a gente tá fazendo. Minha defesa, eu avisei que eu gosto de falar. Hein? Não, tranquilo, tá valendo. Então, Fernandão, seus comentários finais aí, fala pra gente e tal, aquela sua palavra de alento que você dá pro torcedor sempre e tal. O que a gente vai fazer, Fernandão? O que você fala pra nossa torcida hoje? Todo mundo louco de raiva. É que nem você falou, Guiné. Bora focar jogo a jogo. Esse time tem uma atitude bastante diferente de outros São Paulos fracassados que a gente viu. Basta essa diretoria de futebol não atrapalhar, né, o elenco, e o time tem tudo para ir superando os desafios. O próximo desafio que o São Paulo tem com relação contra o Bahia, eu acho que o Bahia temos tudo para vencer perante a nossa torcida e se concentrar emocionalmente, que agora é mata-mata, o futuro do time está aí. Temos um elenco mal montado? Temos. Mas vamos ter jogadores aí que vão voltar, né? Parece que o Galo vai voltar agora em agosto. E são reforços aí, o próprio Ferrarese, né? São reforços aí que vão ajudar a subir um pouquinho o patamar do elenco de São Paulo. Como você falou bem, contra o Flamengo ou contra o Grêmio, um título não é nada impossível, não. Não gosto do estilo do Sampaoli de treinar suas equipes. Ele já está criando lá, segundo eu ouvi falar, bastante inimizade, né? Teve jogador lá xingando ele, tem o Grêmio aí com o sai, não sai do Luizito Soares, e sem o Luizito o Grêmio é um time absolutamente comum. O São Paulo está com um caminho aí para ganhar alguma coisa esse ano. Basta não se auto-sabotar como fez na semana passada. Um abraço para todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, com você, Vitor. Muito bom ouvir aí seus conhecimentos aí. Foi ótimo. Um abração. Boa, Fernandão. Boa. Vitão, primeiro te agradecer, cara, por estar aí com a gente. Vamos ver se você participa mais conosco. É legal ouvir alguém que gosta de falar dessa merda, que é tática, que eu odeio. Mas, enfim, seus comentários finais aí, Vitor. Deixa eu começar a mandar os desenhinhos aí. Isso. Só tenho uma coisa para dizer, torcida de São Paulo. Mantenham a fé, afinal somos o clube da fé, e encham o Morumbi. Às vezes esse time não faz por onde, essa diretoria não merece, mas esse time, com 4 meses de salário atrasado, os caras correm pela gente. A gente tem que ir lá e empurrar, porque sem a gente fazer isso, cara, não vai a lugar nenhum. Então, nós que amamos o clube, quem tá na diretoria não ama, nós amamos. Então vamos lá no Morumbi empurrar esse time até não ter voz, que nem eu tô hoje, sem um pouco de voz. De casa, imagina no Morumbi. Então, a última vez, quando o Atlético Goianiense, fiquei uma semana sem falar. Nossa. Bom, galera, quero agradecer o Fernando, agradecer o Vitor. E aquilo, cara, pedir para a torcida, bora apoiar o Dorival, velho. Se perder, vamos apoiar. Se ganhar, vamos apoiar. É muito difícil. São Paulo, ele tá, sabe, muito mal gerido. É uma coisa de louco. É contratação errada, tal.
E assim, gente, vamos apoiar, porque assim, eu não acho que o São Paulo tenha tido uma chance tão grande de chegar forte numa final de Copa do Brasil, viu? Eu não me lembro de ter visto o que eu estou vendo agora, por mais que a gente falou de um monte de problemas aqui, eu acho que a gente chega com a força, assim, passando pelo Corinthians, que é completamente possível. O time de São Paulo joga melhor, apesar de desfalque. O Morumbi é outra coisa ali, sabe? Então, dá para passar, dá para chegar forte contra o Flamengo ou contra o Grêmio. Eu acho que é contra o Grêmio, mas vamos esperar um pouquinho para ver. Eu acho que é contra o Grêmio. E ganhar esse título, cara. Se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, pode largar a Sul-Americana para os diabos, deixar o brasileiro lá, já começar as férias quando acabar a Copa do Brasil. Nem precisa, cara. Temos que ganhar esse torneio, que é o que falta para a gente. E é isso, né, galera? Quero agradecer a todo mundo que está com a gente e vamos com tudo. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.